Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael e eu estou de volta essa semana com a seguinte pergunta: poderia um programa de treinamento físico baseado em exercícios de característica ginástica prevenir quedas em idosos? Bem, essa pergunta na realidade ela faz parte do título de um artigo que eu pretendo discutir hoje com vocês. Esse artigo foi publicado esse ano, no ano de 2020, na revista BMC Geriatrics, uma renomada revista, e foi desenvolvido por um grupo de pesquisa finlandês. A pesquisa se deu na Finlândia e em uma cidade da Finlândia, um grupo de idosas, mulheres idosas, foram acompanhadas ao longo de 20 anos. Esse foi um estudo de follow-up, ou seja, de acompanhamento ao longo de 20 anos. De um total de 243 mulheres que iniciaram a pesquisa em 1997 e foram acompanhadas até 2018, ao longo desses 20 anos, 187 mulheres idosas tiveram todos os dados que atendiam aos critérios para preencher a análise do estudo. Essas mulheres tiveram todos os seus registros médicos de prontuário médico analisados. Nessa cidade da Finlândia, onde ocorreu o estudo, todo o sistema de atendimento médico e registro de prontuários ficava em um sistema único, então isso facilitou a realização do estudo, de modo com que foi feita uma análise dos prontuários de atendimento médico de todas essas mulheres ao longo desses 20 anos, na busca de relatos no prontuário médico que levassem ao indício de que a procura do atendimento médico foi devido a um evento de queda. Nesse caso, a variável de desfecho estudada era queda que levasse à necessidade de atendimento médico, independente se com fratura ou sem fratura. E qual foi o interesse dos pesquisadores no que diz respeito à intervenção que eu citei? Existia na cidade um programa de atividade física na qual as mulheres idosas poderiam realizar atividades de característica que eles denominaram como ginástica. No artigo em si, não há uma descrição muito detalhada de como era o programa de treinamento, mas eles citam uma referência de 1999, dos mesmos autores, porque em 1999 eles publicaram um primeiro artigo relacionado a esse banco de dados e lá eles fazem uma descrição um pouco mais detalhada de como era esse programa de treinamento. Esse programa de treinamento ele era com exercícios que eles denominaram como exercícios ginásticos, próprios para idosas. Então eram exercícios essencialmente com o próprio peso corporal, sem grande nível de complexidade no que diz respeito à necessidade de equipamentos. E a prioridade era trabalho para desenvolver força, equilíbrio e mobilidade. Dentro desse grupo existiam também idosas que realizavam aulas de danças características da Finlândia, que eles dizem lá danças típicas regionais, que também, segundo os autores, poderia congregar atividades que envolvessem força, mobilidade e equilíbrio. Ao longo de 20 anos, 187 mulheres então foram acompanhadas. Dessas, 103 faziam regularmente a atividade, pelo menos 2 vezes por semana, e 84 mulheres não realizavam atividades e foram consideradas como sedentárias ou um grupo controle. O estudo constatou que as idosas que realizavam treinamento físico pelo menos 2 vezes por semana com essas atividades de característica ginástica, elas tinham 30% menos ocorrência de quedas ao longo desse período de acompanhamento, ao longo desse período de 20 anos. Um dado interessante se observar é que elas iniciaram o estudo, a média da idade das mulheres idosas era de 62 anos. E ao longo de 20 anos elas foram acompanhadas. Obviamente, houveram muitas quedas, e muitas quedas que levaram à necessidade de atendimento médico. Porém, a ocorrência dessas quedas foi 30% menor no grupo de idosas que realizava essas atividades de característica ginástica. Bem, e o que esse resultado chama atenção para a gente? Tem crescido muito o número de estudos que têm sido publicados mostrando o benefício de treinamento resistido, exercício com carga para idosas. Isso é realmente um método de intervenção que gera excelentes resultados. Esse não é o primeiro estudo
que apresenta dados que mostram a possibilidade de prevenção de quedas através da realização de programas de exercício físico. No entanto, tem crescido muito o número de estudos científicos que têm direcionado a atenção para treinamentos em idosos com exercício resistido, com pesos em ambientes que demandam uma estrutura para isso. O que esse artigo traz de interessante, além do desenho experimental extremamente complexo e de grande relevância metodológica, é que um programa de atividade física que não demande tantos recursos de equipamento poderia também ser eficaz para prevenir quedas em idosos. Um outro aspecto é que os idosos muitas das vezes não têm uma boa adesão a treinamentos que envolvem pesos e muitas das vezes podem ficar sedentários ao invés de realizar uma prática de atividade física, enquanto que uma prática que tem as características mais recreacionais, como os próprios autores denominam no artigo, poderia trazer uma boa adesão e assim ser extremamente útil para prevenir quedas em idosos. Então, vale a reflexão. Espero que tenha sido útil para vocês. Sugiro a leitura do artigo na íntegra e qualquer dúvida, mantenha contato com a gente. Obrigado pela atenção.